Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde eu vou mergulhar na sua história, perceber os detalhes e assim conseguir de fato te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, boa noite. Te sigo há algum tempo, acompanho o canal e já li seus livros. Antes de começar meu e-mail, queria dizer que faço acompanhamento psiquiátrico e terapêutico e escrevo apenas por amar seus conselhos. Tenho 27 anos e já andava em uma fase complicada da vida. Acho que seria o que muitos chamam de crise dos 30 anos, mas com alguns agravantes. Sou solteira, não me relaciono há muito tempo, tenho poucos amigos e sou uma escrava do capitalismo. E o que seria ser escrava do capitalismo? Tem isso, né? O que é ser escrava do capitalismo na sua concepção? O que isso representa para você? Qual o peso dessa afirmação na sua vida? Que eu não sei o que é ser escravo do capitalismo. Nunca viajei para fora do país ou fiz grandes feitos na vida. Apesar disso, tenho saúde, estava em um bom emprego, tudo estava bem. Mês passado, cometi um erro bobo no trabalho e fui demitida por justa causa. Nossa, bem, mas erro bobo com justa causa? É estranho, né? A única coisa que parecia andar na minha vida e a que mais depositei energia, perdi. Tenho apoio dos meus pais e sei que muitas pessoas têm problemas muito maiores que o meu, mas tem sido difícil seguir os dias com essa sensação de que não tenho nada na vida, não sou ninguém e irei passar em branco nessa vida. Não tenho consolo em nenhuma área da vida. Eu não gostaria de me colocar como exemplo aqui, mas eu já contei isso em diversos vídeos e eu acho que então agora ele se encaixa até por causa da idade. Olha aqui, ó, tenho 27 anos, certo? Você colocou. Gente, essa história eu já contei diversas vezes aqui, quem acompanha o canal já sabe disso, mas olha, eu acho que cai como uma luva aqui, certo? Repito, não sou exemplo para ninguém, não sou modelo, mas, minha querida, quando eu tinha exatamente 27 anos, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Eu estava estudando para ser padre, então eu tinha ficado 8 anos lá dentro, eu entrei com 18, estava para completar 19, certo? Quando eu entrei lá dentro, tinha 18, completei 19 no ano que eu entrei. Então aí você coloca mais 8, já dá 27. Só que eu fiquei também um ano fora, porque eu tinha entrado em crise. Então eu tinha ficado um ano fora, então quer dizer, quando eu saí com 28. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás, minha querida. Então eu tinha 28, um ano a mais do que você tá aqui com crise, certo? Você tem o currículo seu, então, queira ou não, se você começar a trabalhar, vamos supor que você começou a trabalhar com 20 anos. Você tem 7 anos de experiência na sua carteira de trabalho. Eu saí com 28 anos, minha querida, com uma mão na frente e outra atrás, sem ter carteira de trabalho assinada, nunca ter tido experiência de trabalho. E olha, aí você que está me assistindo pode dizer, André, mas você estava estudando para ser padre? Então você saiu com o curso de filosofia, saiu com o curso de teologia que não era reconhecido. O curso de filosofia que eu fiz no seminário, apesar de ser um curso muito bom, com muita profundidade, que a gente se dedicava de período integral. Então, apesar disso, como ele era fechado para seminaristas, não era reconhecido. E o curso de teologia da PUC, apesar de ser na PUC, também não era reconhecido pelo MEC. Então, eu tinha aprendido a falar latim, eu tinha estudado grego, eu tinha um nível de conhecimento altíssimo, e eu saí com uma mão na frente e outra atrás, e eu não tinha. O que eu tinha de maneira burocrática, falando em termos de papéis que eram válidos para você entregar no mercado de trabalho? O que eu tinha? Ensino médio. Ensino médio. Era o que eu tinha. E não tinha um ano de experiência em carteira de trabalho com 28 anos. Então, eu estava literalmente no chão. Então, aí eu comecei a trabalhar em autoescola para dar aula teórica, né? O Detran, eu acho que quando eu mandei os diplomas lá da filosofia, o Detran não se atentou muito à questão do MEC,
porque eu imaginava que teria que ser reconhecido pelo MEC. O Detran aceitou os diplomas que eu enviei lá e deu a carteirinha para mim de diretor de ensino. Você entendeu? Ok, ainda bem, né? Então comecei a dar aula teórica em autoescola. E aí, minha querida, fui fazendo filosofia de novo. Eu comecei a fazer filosofia na Claretianas, à distância. Ia lá uma vez por mês, ficava o sábado inteiro lá, presencial. Então, fui fazendo tudo de novo. Filosofia que eu já tinha feito, que já era formado, fui fazendo tudo de novo. No último ano, fazer os estágios na escola, né? Tinha que ter os estágios, porque né, era licenciatura em filosofia. Então, minha querida, eu fui me reerguendo, sabe? Tijolinho a tijolinho. Tijolinho a tijolinho. Depois comecei a fazer meu programa na rádio. Então comecei lá um programa na rádio, que eu comprei o horário, né? Depois o programa foi um sucesso, aí foi o contrário, aí a rádio que pagava para eu ficar lá. Então, né? Mas não pensa assim também, foi um sucesso. Foi um sucesso. Só que depois tinha que correr atrás de patrocinador. Então era um saco ter que ficar correndo atrás de patrocínio. Então, sabe, era uma coisa muito instável, que tinha mês que você não tirava R$100 de lucro, não tirava. Então, olha, minha querida, e aí as coisas vão acontecendo, né? Mas por que as coisas foram acontecendo? Porque eu não me entreguei. Se eu tivesse me entregado, aí pronto. Aí deu. Aí teve concurso, né, para professor de filosofia, eu prestei, passei, né? Quando me chamaram, foi providencial, porque assim, eu peguei o meu diploma, por exemplo, em junho. Não, acho que eu peguei meu diploma em maio. Em junho foi a atribuição, foi lá que a gente foi em São Paulo para escolher. Peguei uma escola aqui na minha cidade, coisa que é muito difícil de acontecer, né? Quando você vai escolher. Peguei na minha cidade a escola para eu ser efetivo. E aí as coisas foram acontecendo. Fiz pós-graduação em ensino de filosofia, fiz pedagogia, porque aí eu pensei, né? Eu posso crescer dentro do estado dando aula, né? Posso crescer, amanhã pode ter concurso para diretor. Mas aí a coisa também foi acontecendo paralelamente à aula. Eu fui gravando vídeos para o YouTube sem nunca ganhar um centavo. Só que aí a aula, queira ou não, me sustentava. Então, aí eu gravava de madrugada, gravava de final de semana, sem nunca ter ganhado um centavo durante um ano gravando. Eu gravava ininterruptamente vídeos de domingo a domingo, durante um ano, sem ganhar um centavo, sem ganhar nada. Então tem isso. Tem que ter persistência, tem que ter perseverança, tem que ter disciplina. Agora, eu te pergunto, você, minha querida, faria alguma atividade ainda que você não estivesse ganhando para isso? Começaria a fazer um curso, alguma coisa, ainda que você não esteja percebendo que esse curso está te levando para lugar algum? Não está te dando um retorno? Você continuaria fazendo, apostando? Então, porque tem que ser assim. Não adianta, às vezes, sabe, eu começo a fazer uma coisa hoje, já quero estar ganhando rios de dinheiro amanhã. Eu começo fazendo uma coisa hoje, já quero estar sendo reconhecido amanhã. Então, você falou aqui que você tem 27 anos, que você nunca viajou para fora do país, né? Minha querida, eu tenho 48, eu também nunca viajei para fora do país. O máximo que eu fiz foi pegar meu carro com amigos e ir até o Paraguai, chegar até o Paraguai, porque a gente queria comprar coisa barata, só por isso, certo? Aí do Paraguai, atravessamos para a Argentina, a viagem internacional que eu fiz. Então, tem coisas que parece que isso é ser escravo do capitalismo? Ser escravo do capitalismo é achar que para ser uma pessoa realizada tem que ter feito viagem para o exterior? Isso é ser escravo do capitalismo? É associar o bem-estar emocional às conquistas materiais? Não que elas não sejam gostosas e por vezes elas trazem conforto, né? Essa ideia de que o dinheiro não traz felicidade, não, ele contribui muito sim para uma vida confortável, que automaticamente vai te trazer, então você se sente amparado por ele. Amanhã se eu estiver doente, eu tenho de onde tirar, não me estressa, eu não vou ficar estressado, não vou ficar, desequilibrado. Então, o dinheiro pode contribuir com uma vida feliz? Claro que pode, evidente, não vamos ser hipócrita aqui não, evidente que sim. Agora, eu ficar escravo disso, como se o ter é que me fizesse o ser, produzisse o ser, não é.
Aí não. Então, minha querida, cuidado, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu te disse, a minha vida começou aos 28 anos, eu comecei do zero. Então, continuando aqui, né? Tenho o apoio dos meus pais, sei que muitas pessoas têm problemas muito maiores que o meu, mas tem sido difícil seguir os dias com essa sensação de que não tenho nada na vida, não sou ninguém e irei passar em branco nessa vida. Não tenho consolo em nenhuma área da vida. Vejo pessoas novas, ricas, realizadas, conquistando coisas, e eu que batalho tanto, sou a todo momento derrubada pela vida. Aqui eu acho que está tendo um exagero também da sua parte, certo? A todo momento derrubada pela vida, está tendo um exagero. É por isso que num dos livros do Allan Kardec, ele disse o seguinte: a gente não deveria olhar para cima, sabe? Falando da comparação. E eu sempre falei aqui para vocês que a comparação é o ácido corrosivo da autoestima, do amor próprio. Então, o Allan Kardec falou, olha, não fica olhando para cima, olha para baixo. Quando você olha para cima, sempre tem alguém que é melhor, gente. Sempre vai ter. Quando você olha para baixo, você vê pessoas que estão tão piores que você que elas dariam tudo para estarem onde você está. Você vai encontrar pessoas que estão desempregadas e que elas não têm para onde correr. Não tem. Eu tenho apoio dos meus pais, que foi o meu caso também. Foi o meu caso. Eu com 28 anos, o meu prédio desmoronou. Com 28 anos tive que começar do zero e tive o apoio dos meus pais? Tive. Tanto que essa faculdade de filosofia que eu fiz à distância, mesmo eu estando empregado, mesmo eu trabalhando na autoescola, quem pagou essa faculdade foram os meus pais. Então, quando a gente olha para baixo, ou seja, tem gente que vai estar desempregado, foi despedido, a pessoa, além de não ter apoio, ela tem que ser apoio. Ela é uma mãe solo, que tem 2 filhos que dependem dela, e ela fica pensando, como que eu vou... Já está apertado, eu trabalhando, como que eu vou fazer agora para sustentar essas crianças? Ela enlouquece. Então você está vendo? Agora, se eu olho para cima, tem pessoas novas, ricas, realizadas, conquistando coisas. Aí eu me acho a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não, olha para baixo que você vai agradecer pela situação que você tem, e isso vai ser motivador para você correr atrás da sua vida, da sua história, para você batalhar. Até porque eu tenho uma vida própria, com características próprias. Não adianta eu ficar me comparando com o outro. Nesse meu erro do trabalho, estava tentando ajudar uma pessoa. Além disso, fazia trabalho voluntário em um hospital aos finais de semana. E não consigo não pensar no que eu fiz para merecer essa punição. O que eu fiz para merecer isso? E ficar pensando nisso também vai te levar a quê? Vai mudar o fato ocorrido? Não vai. Adianta ficar, sabe? Porque e se eu tivesse feito assim, e se eu tivesse feito assado, e se eu tivesse agido desse jeito? Entendeu? Vai? Não vai. Eu assisti um filme ontem que o cara, a filha dele foi morta por bandidos, eles pararam comprar sorvete, ele entrou pegar o sorvete. E aí depois, uma das reclamações dele, das lamentações dele era... Isso fica de maneira cíclica na minha cabeça, ele falando, e se a gente tivesse se atrasado no jogo, se ela tivesse demorado mais tempo no vestiário, que a filha dele jogava alguma coisa lá, não me lembro o que agora, então a gente teria chegado mais tarde naquela sorveteria, isso não teria acontecido, e se tivesse furado o pneu do carro, e se eu tivesse me atrasado para pegá-la lá no jogo, então isso aí é o tipo de pensamento que corrói. Isso é o tipo de pensamento que não nos leva a nada, pelo contrário, vai nos colocando num ciclo vicioso, que vai trazendo mais pensamentos, e aí a gente fica questionando, já foi. O que eu fiz para merecer essa punição? Então, deixa eu tirar a lição. Eu fiz coisa no trabalho porque eu queria ajudar alguém. Então, e se ferrou. Porque para ajudar uma pessoa, provavelmente você feriu um princípio da empresa para querer ajudar, não é? Vamos pegar um exemplo aqui. Trabalha no setor financeiro aí de uma empresa. Aí para ajudar uma pessoa, porque coitada, né? Ela
ia ter o título dela protestado, sei lá, o nome ia sujar o nome dela, e ela falou para mim que no outro dia ela já vinha pagar, e eu sou responsável por mandar o nome da pessoa para protesto. Então aguentei aí 2 dias, segurei, aí veio uma supervisão, pegou eu fazendo isso, pegou eu como se eu estivesse fazendo vista grossa pro caso dessa pessoa e me mandaram embora por justa causa. Então, você tá vendo, minha querida? Eu tenho que tirar as lições. Eu preciso tirar as lições para que amanhã isso não aconteça de novo. Então não adianta eu ficar pensando no que foi. Agora é o que será daqui para frente. Vejo minhas amigas se relacionando, casando e eu, por outro lado, quando tentei conhecer alguém, fui usada e deixada de lado. Bem-vinda à vida! Quantos casos aparecem aqui? Mulheres que foram usadas e deixadas de lado. Ainda mais hoje com esse ghosting que tá por aí, com esses homens da Red Pill querendo fazer ghosting, né? Sai, transa e ghosting. Eu não vou nem usar o termo chulo que eles usam para falar sobre isso. Então, minha querida, tá vendo? Agora você fica olhando para suas amigas que casaram e não sei o quê. Ao invés de eu entender que isso aí tá acontecendo aos montes hoje. Não vejo ninguém se interessar por mim. Bom, do jeito que você mesma tá se olhando, meu bem, até o Tião Macalé não se interessaria por você. Com esse olhar negativo que você tem sobre você? Sim, sou uma pessoa depressiva. Mas isso é evidente. Mas acho que estou sendo realista ao me sentir sendo pisada pela vida, por Deus, não sei. Esse é o problema de todo pessimista. O pessimista acredita que está sendo realista. Enfim, será apenas uma fase ruim? Parabéns pelo seu trabalho, sempre busco consolo em seus vídeos. Muito obrigado, minha querida. Bom, eu tô aqui, a prova viva de que aquele desmoronamento que aconteceu quando eu tinha 28 anos foi uma fase. Então, pense nisso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.